Houve um tempo em que eu pensei que a cura não era para mim. A gente sabe quem é Jesus, o poder que ele tem, que ele é vivo, que ele reina ontem, hoje e sempre. Mas às vezes a gente vive como se ele fosse apenas o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, ou o Deus dos meus pais, como se ele fosse um Jesus distante, que não operasse ainda nesses dias. Às vezes eu pensei que o Senhor tinha tantas coisas para realizar. E enquanto eu fui aguentando, ia tomando medicações, ia levando, empurrando com a barriga, dando para aceitar. E não entendia que estava à minha disposição a cura pelo poder no nome de Jesus. Hoje nós vamos fazer uma relação com a história de uma mulher que se encontra registrada em 3 evangelhos. Uma história bastante conhecida é a história da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher viveu por 12 anos com sofrimentos intensos. Ela era rejeitada, considerada impura, porque a mulher, na circunstância em que ela se encontrava, não podia nem sair de casa, não podia ter relações com seu esposo. Ela era considerada uma mulher indigna e ela vivia a sua vida com uma hemorragia que não estancava, que não parava. E nós vamos lembrar que esse registro é feito em Mateus 9, de 20 a 22, Marcos 5, de 25 a 34, mas nós vamos nos ater em Lucas 8, de 43 a 48. Vamos relembrar alguns detalhes dessa história forte que mexe ainda hoje com a gente. Estando Jesus a caminho, a multidão comprimia, estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Gastara tudo o que tinha com os médicos. Financeiramente, aquela mulher também havia sido afetada. Ninguém podia curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Então, a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Que exemplo de fé! Quanta dor essa mulher havia vivenciado ao longo desses 12 anos. Naquele dia, Jesus sentiu um toque diferente. Uma fé ali foi exercitada. Aquela mulher que era amaldiçoada, que não tinha paz, que era rejeitada, tem um encontro precioso com o Deus da cura, com o Deus de todo o poder. Ela estava sem esperança. Como está a sua esperança? Será que de fato nós cremos que Deus pode mudar a história do nosso casamento? Que Deus pode operar um milagre na vida de um filho que anda em rebeldia? A gente já nasce com fé? Ou essa fé precisa ser ativada, exercitada? A Bíblia fala de uma outra mulher. Uma mulher que viveu encurvada por 18 anos.
E essa mulher estava dentro da sinagoga, dentro da igreja, dentro do povo de Deus. Jesus disse que ela era filha de Abraão. E Jesus foi criticado porque a curou no sábado, mas não é essa a nossa temática. A temática é a importância que tem uma vida para Jesus. Jesus não nos fez para vivermos em sofrimento. Aquela mulher tinha um espírito maligno que a atormentava. Eu não estou dizendo que toda enfermidade é fruto de um espírito maligno, mas é preciso observar enfermidades que são recorrentes dentro das famílias. Às vezes, são estratégias, são peças que o inimigo prega para nos paralisar, para não nos deixar avançar, para impedir a obra que o Senhor quer realizar. E nós precisamos ter discernimento para entender isso. Aquela mulher viveu 12 anos para receber o seu milagre. Quanto tempo você tem esperado? Talvez 1 ano para ver seu esposo, sua esposa convertida. 2 anos, 5 anos. Há mulheres que esperaram 30 anos, mas perseveraram, não desistiram, cultivaram uma vida de oração e esperaram na misericórdia, na graça, no favor do Senhor. Será que a resposta vai chegar em quanto tempo? Quanto tempo você espera por um milagre? Aquela mulher gastou tudo que tinha. E hoje eu quero falar para vocês de uma história que me acompanhou por muitos anos da minha vida. Aos 43 anos, no ano de 2019, o Senhor fez algo extraordinário em mim. Talvez você diga assim, mas fulano, fulana tem problemas tão graves, o meu não é nada. E para mim, às vezes eu achava, como eu disse no início, que eu podia conviver com aquilo. Quais eram os meus problemas? Rouquidão, se eu cantasse, se eu falasse, eu sou professora e muitas vezes tive que sair da sala de aula para fazer tratamento das cordas vocais por conta de nódulos. Se eu não tratasse, esses nódulos poderiam evoluir para pólipos e câncer. E muitas dores de cabeça eu tinha intolerância à lactose, então eu já tinha que me abster de muita coisa. Quando eu comia, no meu organismo já gerava um problema de rouquidão. As pessoas me viam mais rouca do que em um estado de voz audível. Era frustrante quando muitas vezes eu estava ensaiando para cantar na igreja. Em uma série de conferências, por exemplo, eu cantava um dia, os outros 2 dias nem precisava me colocar na escala porque eu não teria mais voz. E eu fui me acostumando, sabe, a viver desta forma, tomando medicações e mais medicações, até que algo começou a se agravar, aquilo começou a me importunar. Eu comecei a sentir que até na escola o meu testemunho já não estava muito legal, porque eu perdia muitas aulas, eu faltava muito por conta dos meus problemas de saúde. Quando foi em 2012, veio um pastor chamado Pastor Mardiel na Igreja Batista Memorial, a igreja que meu esposo pastoreava. E o testemunho dele e da esposa era um testemunho muito impactante. E se você quiser conhecer a história dele, depois você pode ir ao YouTube e você vai ver Mardiel Santana, testemunho completo, na Igreja Batista da Lagoinha. A mulher dele passou por mais de 16 cirurgias na cabeça. Ele tem registro de tudo isso. Ela ficou 4 anos em coma. E é uma história linda, dolorida,
de milagres e mais milagres da mão do Senhor sobre a vida deles. E eu lembro que dizia: Senhor, Tu és o mesmo, Tu és o Deus de todo poder. Senhor, vem sobre mim, me cura, me livra disso, Senhor. E eu me lembro que o pastor fez uma oração naquele dia e eu lembro que eu senti uma coisa boa acontecer. Eu senti como se estivesse limpando essa região minha. E eu passei assim boa parte da noite sentindo isso. Algo agradável, como se estivesse desobstruindo, que essa minha região vivia obstruída. Muitas crises de sinusite, muita enxaqueca. Enxaqueca daquelas que dava vontade de sair correndo na rua, rolando para ver se a dor aliviava. E aí eu fui pedindo para o Senhor para eu ser curada. Só que uma semana depois eu creio que eu duvidei. E onde há dúvida, não ocorre milagre. E eu perdi a minha bênção. O tempo foi passando, 2013, 2014, 2015. Chegamos em 2019. Foi um ano bem difícil em termos de saúde. E no mês de maio, para mim e para o meu esposo, foi assim uma experiência terrível. Porque a gente nem conseguia sair de casa, não conseguia ir para as atividades no templo. Eu praticamente não trabalhei. Por umas 2 vezes eu tentei ir à escola e passei mal, sensações de desmaio, muitas dores no corpo. A sensação era de virose, mas já se estendia por mais de 20 dias. Muito ruim, com muitas dores no corpo inteiro. E por 2 vezes minha diretora, eu estava lá na escola, começava a passar mal e ela me levava para o hospital. E aquilo começou a me incomodar, meus amados. E naquele ano, mais uma vez, pastor Mardiel, depois de 7 anos, esteve em nossa igreja. E quando ele esteve lá, ele não apenas falava dos milagres que o Senhor operou na vida dele, na vida da esposa. A esposa foi curada, ela anda com ele. É uma história linda do agir do Senhor. Mas ele tinha uma porção de milagres, uma coletânea de milagres que o Senhor tinha feito presenciar. Porque quando você é alvo de um milagre, você acaba tendo ousadia espiritual para orar por outros, para abençoar outros. Você começa a ter a real noção de quem é o seu Deus. Não é o Deus de ouvir falar, mas é o Deus da experiência. E aquele homem foi injetando fé no meu coração. E eu me lembro que em uma das palavras dele, ele usou a seguinte menção: para o milagre acontecer, é preciso ter aquele desejo quase desesperado. Aquela mulher estava nas últimas. E quando ele falava sobre isso, eu chorava e eu dizia: ô Senhor, se lembra de mim. Naquele dia, eu nem cantei mais, porque eu não tinha voz. Eu lembro que eu fui ao banheiro na hora da ministração e chorei e voltei. Quando terminou a ministração, uma jovem senhora que eu acompanhava como discípula tinha levado uma sobrinha à igreja, ao culto, e essa menina estava passando por uns problemas de depressão e ela pediu: Ísia, vamos levá-la para o pastor orar junto com a gente? Vamos! E eu me lembro que na oração dele, ele disse a seguinte frase: Senhor, assim como Jesus determinou que aquela figueira infrutífera secasse, que essa enfermidade seque no corpo dessa jovem. E eu estava atrás, a oração nem era comigo. Mas quando ele disse isso, eu falei assim: Senhor, seca nela e seca em mim também. E
Aquilo foi uma experiência muito forte. É como se eu estivesse pegando carona ali na oração. E o poder não estava na oração do pastor. O poder estava no nome de Jesus, em eu crer piamente que Ele era capaz de resolver o meu problema. Que assim como Ele deu ordem para aquela figueira que secasse, assim Ele poderia dar ordem para a enfermidade bater em retirada. E foi no nome de Jesus que eu me agarrei àquela verdade. E quando ele terminou a oração, eu lembro que eu estava praticamente sem voz. E quando terminou a oração, que eu falei, a minha voz já estava voltando. E eu falei assim, pastor, minha voz está voltando. Ele disse, estou percebendo. E daquele dia em diante, quando eu saí dali, nós fomos ao Subway. E quando eu ia a esses lugares, eu não comia pão, eu não comia queijo, eu não comia nada que pudesse ofender. Eu tinha muitas crises de estômago. E praticamente tudo ofendia. Eu vivia na base do integral, do suco de uva integral, porque praticamente tudo fazia mal, e especialmente derivados do leite. Mas nessa época, condimentos e muitas outras coisas estavam afetando a minha saúde. E aí nós saímos dali. E quando todos pediram o seu lanche, eu disse, hoje eu vou pedir esse lanche. Eu vou pedir um pão que tem leite. E eu sei que eu comi. E dali a meia hora era comer, esperar as crises de enxaqueca, a rouquidão chegar. E eu fiquei observando e nada disso aconteceu. Quando o dia amanheceu, eu estava agradecida porque não tinha passado mal com o alimento que eu tinha ingerido. E aí fui me alimentar com aquilo que eu tinha costume, o pão integral e o suco de uva integral. Quando eu terminei de comer, minha barriga inchou. Fiquei como se estivesse com azia e eu não entendi. E eu falei, quer saber? Eu vou pegar um copo de leite e vou tomar. Tomei o copo de leite. Quando terminei, comecei a arrotar, a barriga começou a baixar e eu glorifiquei a Deus porque eu disse o que era veneno, agora é remédio. Ah, amados, que sensação boa aquela. Que sensação de, oh Senhor, obrigada pelo milagre. Uma semana foi se passando e eu estava fazendo testes e as comidas não me faziam mal mais, mas eu ainda tinha uma leve rouquidão. E às vezes vem umas dúvidas, sabe, na cabeça da gente. E eu me lembro que estava lá na minha cozinha e eu falei assim para o Senhor, Senhor, o Senhor está falando comigo mesmo? Senhor, tira a dúvida do meu coração, Pai. Eu sei que a dúvida não te agrada. E eu olhei assim para o céu, da janela da cozinha, dava de ver um pedacinho das nuvens. E quando eu olhei, eu tive uma experiência que eu nunca tinha visto. Na nuvem se formou aquele desenho de um demônio e de um anjo. E eu lembrei, isso é uma batalha espiritual. Eu tenho que entender que isso é uma batalha espiritual e isso se vence espiritualmente. Senhor, se o Senhor está falando comigo mesmo, me mostra, Senhor, mais alguma coisa. E eu lembro que eu olhei para o céu, eu estava ajoelhada na minha cozinha, quando eu levantei, que eu olhei para o céu, tinha o desenho de um leão. Eu não sei se eu vi ou se as nuvens se moveram, mas eu sei que eu vi. Eu não sei que experiências você precisa ter ou que experiências você já passou, mas essa foi uma experiência minha. E quando eu vi aquilo, eu me lembrei, o leão da tribo de Judá está comigo. Ele é o meu companheiro, ele é fiel, ele não falha, ele opera milagres, ele ainda opera milagres. E eu me ajoelhei chorando e disse, Senhor, me mostra mais um leão. E quando eu olhei de novo, não era mais um leão de frente, era um leão de perfil, de bocarra, de boca aberta. E eu só veio a confirmação no meu coração.
o leão da tribo de Judá. Jesus Todo-Poderoso é quem está comigo. Os dias se passaram e eu que estava de licença da escola, então agora precisava voltar a trabalhar, não é isso? E voltei à escola. No meu primeiro dia, na minha sala, logo ao lado, tem um depósito cheio de livros, de guardar papéis. E geralmente isso afeta muito a minha garganta. E quando eu entrei naquela sala, que passei 1 hora mais ou menos, eu já senti começar a arder. Começando a arder. E eu fui lá para a sala dos professores e disse: eu não vou duvidar. Está repreendida toda seta do inimigo que quer tirar o meu milagre, no nome de Jesus. E eu voltei para a sala. Quando eu voltei para a sala, eu me esqueci daquilo. Esqueci, a rouquidão não veio mais, o arranhar da garganta não veio mais. Quando eu cheguei em casa, eu estava meditando em Mateus, na passagem de Pedro caminhando em direção a Jesus sobre as águas. E o que me chamou a atenção é que o texto diz que quando Pedro olhou para o vento, ele começou a afundar. Aquela sala, aquele depósito representava para mim o vento, a tempestade querendo me fazer afundar. Mas eu trazia à memória quem era o meu Deus, quem é Jesus, o seu poder, e repreendia toda dúvida no nome dele. A garganta ainda continuava com alguns resquícios, mas dia após dia um pouco melhor. Só que uma noite eu falei para o Senhor: Senhor, eu tenho poupado minha voz. Eu já não sentia mais nenhum daqueles sintomas, o mal-estar, as enxaquecas, as sensações de desmaio, as tonturas, as dores de cabeça, as dores do estômago. Nada mais me importunava desses itens. Mas a rouquidão ainda imperava um pouquinho. E uma noite eu conversando com o Senhor, eu disse: Senhor, eu tenho poupado muito a minha voz para eu poder cantar lá no templo. E tenho deixado de te louvar dentro da minha casa. Tenho deixado de te adorar dentro da minha casa para eu ter voz para cantar lá fora. E o Espírito Santo falou comigo: eu quero que você cante para mim. Se você tiver voz lá fora, tudo bem. Mas se não tiver, cante para mim. E eu comecei a entender, e eu comecei a louvar o Senhor dentro da minha casa. E os primeiros dias, eu tinha feito um propósito de louvar pelo menos 5 canções. E os primeiros dias doía, as lágrimas desciam, disse: mas eu vou continuar cantando, eu vou continuar no propósito. Segundo dia, terceiro dia, ainda eram muito difíceis. Mas no 4º dia, a voz começou a limpar. E era algo diferente, algo sobrenatural, porque conforme eu cantasse, a rouquidão chegava. Mas à medida em que eu louvava, em que eu me posicionava em adoração ao meu Deus dentro da minha casa, a minha voz foi limpando, limpando. E no 5º dia, eu não sabia mais o que era rouquidão, para a honra e glória do Senhor. 1 ano e 6 meses, vários meses já se passaram e nunca mais eu fiquei rouca. Deus é real, Jesus é poderoso. Se você estiver pensando aí quando que vai chegar o meu milagre, não duvide, persevere em oração. Alguém pode chegar para você e dizer assim, como um dia disseram para o Anísio e da Adriana, quando eles esperavam e clamavam e ela quase em depressão chorava ao Senhor pedindo um filho. Disseram para o Anísio assim: mas disseram para Paulo que a minha graça te basta. E ele disse: se o Senhor me disser que é para eu parar de pedir, eu vou parar. Mas enquanto ele não disser a minha graça te basta, eu e minha esposa vamos fazer a oração de Ana, clamando por um filho. Sabe, amados, às vezes a gente não tem ousadia espiritual para clamar, para pedir, porque a gente tem medo de ser envergonhado ou de envergonhar o nome de Jesus. A gente tem medo da reputação, da reputação ser arranhada. Se ele não quiser fazer,
Ele é Deus, mas que Ele tem poder. E Ele nos permite clamar, isso Ele tem. João capítulo 14, versículos de 12 a 14. Jesus disse que nós faríamos coisas ainda maiores no nome dEle. Bastava que pedíssemos. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. É isso que está escrito em Hebreus 12, versículo 2. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Aquela mulher estava há 12 anos naquela circunstância. Ela já tinha ido a todos os médicos, não tinha jeito para ela humanamente falando, mas ela ouviu falar de Jesus. E a sua fé bastou que ela tocasse em seu manto para que ela fosse curada. Aquela mulher, depois de 18 anos, encurvada, sem ver as belezas do Senhor, recebeu o toque de amor, o toque de cura de Jesus. Depois de vários anos, depois de 7 anos em que eu fiz um ensaio de que seria curada, o Senhor me permitiu ser curada. De 2019 para cá, eu tenho sido agraciada para louvar ao meu Deus, para falar com você, para falar na escola, para falar em outros lugares e a minha voz ser poupada, toda honra e toda glória ao nome dele, que é santo, que é grande, ele é exaltado, ele não muda, ele é o Senhor da história. Ele é o teu Senhor, então creia, persevere, não duvide, rejeite a dúvida. De vez em quando ela aparece, de vez em quando ela insiste em vir à sua mente, mas diga, eu sei em quem tenho crido. E Ele é poderoso e eu não vou duvidar. Depois que a gente passa por experiências como essa, a gente até fica ousado espiritualmente. E eu já mencionei outro dia sobre Carla Mayra. Nós estivemos no hospital Socorrão e ela estava com o osso exposto, uma carne necrosada que não dava para cicatrizar, porque quando está necrosada, a tendência é o quê? Ser amputada. E eu lembro que eu falei para ela da experiência. Falei para ela da experiência do que o texto de Pedro me disse. As circunstâncias podem te fazer duvidar, mas você quer crer, Carla? Perguntei às pessoas que estavam ao redor. A mãe da Carla é uma mulher de fé, a irmã Elza. Tantas outras pessoas estavam clamando e orando e eu somente lembrei para ela. Você sabe o poder de Jesus, não sabe? Vamos concordar aqui, aquilo que a gente concordar na terra, se não fere a palavra do Senhor, os princípios do alto, crendo, nós podemos receber. Você crê, Carla? Ela disse, eu creio. Então vamos clamar. E nós clamamos para que aquela carne fosse reavivada, para que aquela carne viesse com uma carne viva, para que ali pudesse haver cicatrização e ela pudesse então fazer a cirurgia de reconstituição do osso. E aí nós oramos por esse milagre. 2 semanas depois eu recebo uma ligação, inclusive 2 pessoas estavam com ossos também expostos no mesmo quarto que ela. E elas pediram, ora por mim. E quando foi logo depois, a irmã da Carla, a Kátia, me ligou dizendo, Ísia, olha como está a carne no joelho da Carla. Era viva, era brilhante, nada a ver com a imagem da carne anterior. Jesus havia avivado, renovado aquelas células. E ela me disse mais, uma menina já teve alta e a outra também já fez a cirurgia, elas não estão mais aqui. E nós glorificamos o nome do Senhor, mas como se não fosse suficiente o milagre, no dia seguinte, Carla me retorna, dizendo, Ísia, não vou mais fazer a cirurgia. Por quê, Carla? Porque Jesus reconstituiu o meu osso. Esse é o Deus de milagres.
Ele é o mesmo Deus. Nós é que somos tímidos. Nós é que perdemos a oportunidade de correr para Ele, de clamar, de depender, de confiar que Ele tem poder para fazer. Amados, que a gente aprenda com as histórias bíblicas, que a gente aprenda com as histórias de fé e que a nossa fé, a minha fé, foi ativada, exercitada um pouco a cada dia. Que você tenha a fé avivada e que você não pense como eu pensava antes. A cura não é para mim. Eu posso conviver com isso, eu posso ir deixando. Tem outras coisas mais sérias para Jesus tratar, mas Ele quer dar plenitude para a gente também. Por que não? Se tiver um outro propósito, Ele vai dizer. Mas nós só precisamos crer, confiar, depender que Ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele é real e Ele tem prazer em se revelar a você através da cura. Fique na paz de Deus. Eu vou encerrando por aqui, lembrando quem é o seu Deus. É o Deus de todo poder. Somente creia e viva por fé no nome poderoso de Jesus. Amém. Aleluia.